Alô, bom dia. Estamos de volta nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos. E eu disse no meu vídeo de ontem que os próximos dias serão realmente muito tensos. A possibilidade de que a guerra entre Rússia e Ucrânia se espalhe pelo leste europeu, pelos países bálticos, hoje é imensa. O alerta está no último grau do vermelho. Bem, na segunda-feira, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse que o seu país estava pronto para receber armas nucleares da OTAN. E ontem foi o dia de Rússia e Bielorrússia responderem à Polônia, e a resposta foi realmente muito pesada, inclusive usando termos como apocalipse. Bem, eu estou aqui nas agências internacionais de notícia que divulgaram o seguinte hoje: a Rússia fará das armas nucleares da OTAN na Polônia um de seus principais alvos se lá forem implantadas, declarou o vice-ministro dos negócios estrangeiros russos, Sergei Ryabkov, ontem, na mais recente escalada de tensões entre Moscou e a Europa. Ele disse, abre aspas, nossa paciência não é ilimitada. Se a Polônia seguir o caminho de uma nova escalada, esses jogos verbais com armas nucleares, então isso significa que haverá uma nova ronda de tensões. Esse jogo é muito perigoso e as suas consequências podem ser imprevisíveis. O Daily Mail diz o seguinte, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, também respondeu à declaração do presidente polonês Andrzej Duda, afirmando que o ministro de Defesa da Rússia irá analisar a situação e tomar todas as medidas de retaliação necessárias para garantir a segurança do povo russo. Em meio às tensões crescentes, a Bielorrússia, aliada da Rússia, transferiu tropas prontas para o combate para mais perto da fronteira com a Polônia na quinta-feira, ontem, com uma prontidão de 3 horas, segundo o presidente Lukashenko, que alertou que a troca de golpes poderá levar ao apocalipse, a troca de golpes entre Bielorrússia e Polônia. É bom lembrar que a Bielorrússia também tem armas nucleares. A Bielorrússia preparou-se para enfrentar as forças ocidentais com a decisão de mover um número não revelado de tropas para o sul da região de Vitebsk, no norte, em direção ao sudeste, onde o país faz fronteira com a Polônia e a Ucrânia. Lukashenko afirmou que a decisão foi motivada por uma ameaça crescente à segurança nacional provocada pela guerra na Ucrânia. Ele afirmou que 120 mil soldados ucranianos estavam estacionados ao longo da fronteira partilhada e argumentou que Washington está fazendo de tudo para arrastar a Bielorrússia para o conflito, para a guerra. Em dezembro, Lukashenko também tinha confirmado que Minsk estava cooperando com Moscou para acolher armas nucleares de Vladimir Putin à medida em que as tensões aumentavam entre o Oriente e o Ocidente. E, portanto, essas armas certamente, claro, já estão na Bielorrússia. O Kremlin justificou a decisão como uma resposta de segurança à suposta agressão da OTAN no meio do seu apoio contínuo à Ucrânia. Então agora a mais nova tensão é exatamente essa, Bielorrússia contra a Polônia, um conflito que pode ser deflagrado sim, dependendo do andar da carruagem. Hal Turner falou sobre isso hoje. Ele disse o seguinte, que desenvolvimentos importantes estão acontecendo agora na Europa Oriental e no Báltico. A Bielorrússia anunciou que interceptou um ataque de drones kamikazes vindos da Lituânia. É a primeira vez que Minsk fala oficialmente de um ataque das forças da OTAN estacionadas na Lituânia. Nas suas declarações, as autoridades de segurança bielorrussas e o presidente do país implicaram a Polônia, a Lituânia e a Ucrânia. O chefe do Serviço de Segurança bielorrusso disse, em particular, essa manhã, que evitou um ataque à capital Minsk por drones lançados da Lituânia. O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, sublinhou que existe um plano de ataque da OTAN contra o seu país.
Segundo ele, os planos da oposição e dos seus facilitadores ocidentais são ocupar a região de Kobrin, na Bielorrússia, declarar um novo governo, recorrer à OTAN e pedir que a OTAN envie tropas. Abre aspas, 64 mil soldados dos Estados Unidos, juntamente com mais 33 mil soldados da OTAN, estão permanentemente estacionados na Europa. Desses 33 mil soldados, 20 mil foram destacados para a Polônia e os países bálticos, acrescentou Lukashenko. Ele afirmou que 120 mil soldados ucranianos foram destacados perto da fronteira com a Bielorrússia e que está muito certo de que um incidente grave está prestes a acontecer. Um incidente grave, portanto, pode sim incluir não apenas a Polônia, mas também a Lituânia. Bielorrússia contra Lituânia e Polônia, mas é claro, com a Rússia também participando do macabro espetáculo. Em outra informação, essa ainda não foi confirmada, claro, mas bastante preocupante, principalmente para a França, para os franceses. Hal Turner disse que centenas de caixões com corpos de soldados da OTAN teriam regressado da Ucrânia. O ministro de Defesa russo relatou na semana passada numerosos ataques de precisão a centros de treinamento ucranianos para pilotos ou para controladores de drones, bases de destacamento temporário de forças ucranianas, formações militares nacionalistas e grupos de mercenários estrangeiros. Em resposta aos esforços do regime de Kiev para atacar instalações energéticas e industriais russas, a Rússia realizou de 13 a 19 de abril 34 ataques massivos com armas de longo alcance e de alta precisão, bem como drones. Os ataques afetaram instalações energéticas, empresas do complexo militar industrial, infraestrutura ferroviária, todas na Ucrânia, posições de defesa aérea, arsenais de tanques de combustível do exército. Isso comunicou o Ministério de Defesa russo. As ondas de ataque às instalações que abrigam militares ucranianos e estrangeiros surgiram após relatos do envio do primeiro grupo do exército francês perto das frentes ucranianas, em particular na cidade de Slaviansk. Após uma série de ataques massivos russos à cidade, várias fontes relataram que os alvos eram os soldados franceses na região. De acordo com militares ocidentais, os ataques mataram cerca de 40 soldados e feriram cerca de outros 300. A maioria das vítimas eram supostamente membros da legião estrangeira francesa. Os hospitais na cidade de Slaviansk não conseguiram prestar os cuidados necessários a tantas vítimas. É por isso que os combatentes ucranianos e estrangeiros foram evacuados com urgência para Pavlogrado. Em 19 de abril, as tropas aeroespaciais russas também lançaram ataques massivos à cidade de Dnipro. Os alvos incluíram um hotel próximo ao aeroporto militar local. Segundo informações, o hotel abrigava o quartel-general do exército ucraniano. O prédio foi completamente destruído. Como resultado do ataque, muitos soldados, oficiais e mercenários estrangeiros ucranianos foram mortos e feridos. Imediatamente após uma série de ataques relatados, um número grande de aeronaves estrangeiras foi notado no aeroporto de Rzeszów, na Polônia. Lá há uma instalação militar amplamente utilizada para suprimentos militares na Ucrânia. Mas o aumento de atividades de aeronaves estrangeiras imediatamente após os ataques precisos da Rússia às posições de treinamentos militares da OTAN aumentou a suspeita de que a carga da aeronave consistia em caixões e feridos, em vez de munições e ajuda humanitária. Os países da OTAN tentaram evacuar apressadamente os corpos dos mortos e feridos, diz Turner. Em 20 de abril, um voo vindo da França pousou numa base aérea logo após a decolagem de um A330 MRTT britânico. O avião francês dirigia-se para a cidade francesa de Châteauroux,
onde, segundo os soldados franceses, o aeroporto local está equipado com um enorme hangar, onde tudo pode ser carregado e descarregado longe dos olhares da imprensa. A cidade também conta com um moderno centro hospitalar, o Châteauroux-le-Blanc, que pode tratar feridos sem arriscar a atenção da imprensa. Bem, como eu disse, essa informação não pode ser confirmada, eu não pude confirmá-la com outras agências de notícias. Mas, então está aí, pelo menos é uma suspeita de que muitos militares franceses estão voltando para casa em caixões, o que era, evidentemente, previsível. O que é também previsível é que, sim, a guerra está escalando. Dias muito quentes pela frente, meus queridos amigos. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe as nossas publicações para que mais pessoas tenham acesso aí ao nosso conteúdo, já que o YouTube definitivamente não avisa e não distribui os nossos conteúdos. E peço também aos amigos que verifiquem se ainda estão inscritos no canal. Muita gente se inscreve num dia e vai ver no outro dia não está mais inscrito. Então veja aí, se for esse o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber a notificação, as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser.